Pauta de hoje: os fundos de investimentos se tratam de uma opção capaz de agradar diversos perfis de investidores, desde aqueles que estão começando a sair da poupança e entender o mercado financeiro, até aqueles que já possuem experiência no mercado e estão procurando sofisticação nos seus investimentos. Mas deixa eu te dar um aviso: o universo dos fundos de investimentos é gigantesco. E para que você entenda melhor, vamos introduzir o assunto fundos de investimentos no vídeo de hoje e depois traremos mais assuntos sobre por aqui. Então fica aí depois da vinheta. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Investimentos às Claras. Podem chegar mais que hoje temos um assunto bem legal para falar. Hoje vamos conhecer mais sobre o universo dos fundos de investimentos, que é uma ferramenta poderosa e que todo investidor precisa conhecer. Para você ter uma ideia da proporção da indústria de fundos no Brasil, não são poucos brasileiros que perceberam as vantagens desse tipo de investimento. Segundo os dados levantados pela Anbima, e aqui vamos fazer uma pausa para te explicar o que é a Anbima. Anbima é a sigla de Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais. Ela é responsável por definir uma série de boas práticas para as empresas desses setores, além de oferecer certificações para os profissionais das áreas. Mas voltando aqui, segundo os dados levantados pela Anbima, os fundos somam um patrimônio de quase 6,7 trilhões de reais. Bastante coisa, né? Mas vamos entender como funciona? Provavelmente a maneira mais prática de se compreender os fundos são defini-los como uma espécie de condomínio de investidores. Ou seja, vários investidores se reúnem para realizar investimentos. Os fundos de investimentos são conhecidos justamente pela comodidade. Você vai contar com um gestor profissional para cuidar do seu dinheiro. Vale comentar também que é uma excelente ferramenta de diversificação e o recolhimento do imposto de renda acaba sendo mais simples, porque é retido na fonte. Mas existem outras questões sobre os fundos que você precisa entender, e aí eu vou te contar logo na sequência. Existem fundos de diversas classes: renda fixa, multimercados, ações internacionais. Existem centenas de fundos no mercado e você pode escolher de acordo com seus objetivos de investimento. Cada fundo possui um prospecto e precisa respeitar as regras da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, e com isso aplicar os ativos dentro do limite definido nesse prospecto. Vou trazer um exemplo. Fundos de renda fixa. Eles precisam obrigatoriamente possuir um mínimo de 80% da sua carteira em ativos de renda fixa. Isso quer dizer que o gestor tem a liberdade de escolher os ativos desde que respeite essa regra básica. Para saber o tipo de fundo que você está aplicando, basta olhar no nome ou no prospecto. Um fundo de renda fixa, por exemplo, deve conter o termo RF ou renda fixa logo no seu nome. No geral vai aparecer assim: Fundo XYZ FIRF. Esse XYZ é o nome do fundo, que eu trouxe aqui um nome fictício. FI quer dizer fundo de investimento e o RF, renda fixa. Quer dizer que esse fundo investe majoritariamente em ativos de renda fixa. Mas o nome ele não é o mais importante. Você precisa se atentar ao objetivo e ao nível de risco do fundo antes de realizar essa escolha, ok? Mas assim, como esse é um longo assunto, nós vamos tratar no próximo vídeo, onde vamos falar exclusivamente sobre os tipos de fundos. E você vai entender quando eu falo que é um universo gigantesco. Mas voltando aqui para o funcionamento, vamos entender o que acontece com o seu dinheiro quando você aplica em um fundo. Quando você aplica em um fundo de investimento, todo o dinheiro que entra nesse fundo é convertido em cotas. Ou seja, você se torna um cotista e com isso começa a acompanhar a valorização ou desvalorização do fundo. Cada cotista possui um percentual proporcional ao que foi investido. Agora, avançando um pouquinho mais sobre nesse tema de fundos, lembra que eu comentei inicialmente que os fundos podem ser comparados com um condomínio? Pois então, assim como em um condomínio você precisa remunerar o síndico pelo trabalho realizado, no fundo de investimento você também tem os custos. Foco aqui nesse momento para uma frase super clichê do mercado financeiro: não existe almoço grátis. Vamos tratar agora de um assunto que acaba causando um pouco de desconforto para alguns investidores: as taxas. Primeiro, gostaria de lembrar que a famosa e polêmica taxa de administração, ela se trata de uma taxa que vai pagar os custos de cada fundo. Ela vai remunerar o gestor,
a equipe, ou seja, vai remunerar quem está realizando o trabalho de seleção dos ativos. Essa é uma taxa anual e aparece no prospecto de cada fundo. Apesar de ser uma taxa anual, ela é descontada proporcionalmente todos os dias sobre a cota de fechamento desse fundo. Além dessa taxa de administração, alguns fundos também cobram uma taxa chamada de performance. Essa taxa é cobrada quando o fundo ele supera o indexador atrelado. Podemos dizer que é uma taxa que pagamos para o gestor quando ele realiza um bom trabalho. Vou trazer exemplos. Um fundo de ações que tem o Ibovespa como indexador, sempre que a rentabilidade do fundo superar o Ibovespa, vai ser descontada a taxa de performance. Essa taxa ela pode ser vista como uma recompensa pelo bom trabalho realizado. Existem diversos debates sobre essas taxas, mas o que você precisa saber? Poucos fundos têm a taxa de administração zerada. No geral, esses que possuem essa taxa de administração zerada, eles também têm a rentabilidade pequena, porque se tratam de fundos passivos. Um exemplo são os fundos DI. E aí entra um pequeno detalhe. Pagar taxa de administração e performance não é o problema. O problema é quando esses fundos cobram uma taxa cara que não te entrega as melhores rentabilidades. Por isso, na hora de escolher o fundo, é importante sim ver essas taxas. Porém, é mais importante verificar se o gestor está entregando uma boa rentabilidade comparando com o indexador escolhido dentro desses fundos, comparando com o mercado. Mais uma pergunta que recebo com frequência é: fundos de investimentos tem vencimento? Essa aqui gera muitas dúvidas. E não, um fundo de investimento ele não possui vencimento. Isso quer dizer que você pode sacar quando quiser, desde que o fundo esteja aberto para resgates e que você respeite a cotização mais a liquidação do fundo. Cotização é o tempo que leva para o fundo transformar essas cotas em dinheiro. Já a liquidação é o tempo que leva para esse dinheiro voltar para o seu bolso. Por esse motivo, quando você vai aplicar em um fundo, precisa se atentar a essas regras, porque cada fundo ele tem um tempo de resgate diferente. Existem fundos D+0, que quer dizer que cai no mesmo dia. Existem fundos D+30, que leva 30 dias para cair na conta. E essa questão aqui, ela volta sempre num ponto muito importante que eu trago aqui. Seus objetivos precisam estar alinhados para você fazer uma aplicação e ter ciência que vai ter o seu dinheiro no momento que você precisar. Por esse motivo, muita atenção ao prazo de liquidação dos fundos. Ok? Até aqui estamos alinhados? Antes de finalizar, vamos falar sobre as vantagens de aplicar via fundos de investimentos? Diversificação, liquidez, praticidade. O cotista vai contar com um profissional escolhendo a carteira do fundo e ele não precisa acompanhar a liquidez dos ativos dessa carteira. Esse é o papel do gestor. O cotista ele precisa preocupar com a liquidez do fundo e aí dessa forma ele consegue se organizar no momento do resgate. Os fundos são uma excelente alternativa de investimento para quem está começando a investir agora, porque dessa forma ele consegue contar com o auxílio de um gestor, especialista em investimentos, profissional do mercado, para escolher a carteira de ativos. E aí, me conta, gostou de saber sobre os fundos de investimentos? Se gostou, então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal da XPED, ativa o sininho das notificações para sempre ser avisado quando tiver conteúdo novo por aqui. Tudo bem? Mas se você procura conhecer mais sobre este ou outro tópico, fala aqui pra gente nos comentários do vídeo, ou você também pode conhecer os nossos cursos lá no blog da XPED. E um aviso especial, tá? Já tem alguns desses cursos aqui na descrição. Vai lá conferir. Por hoje é isso, até o próximo episódio.